Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso PMP Express. É isso aí, espero que você esteja preparado, mas acima de tudo espero que você esteja aproveitando as aulas anteriores. Que você esteja assistindo as aulas anteriores com o seu caderno de anotações. Acompanha sempre tudo que eu estou fazendo, mas pensa naquelas 3 níveis de aprendizado que eu já te falei. De você conhecer, saber o nome da coisa, de você ter a capacidade de explicar com as suas palavras, que é muito importante, e de você ter a capacidade de aplicar aquilo, de realmente se apropriar através de exemplos. Então, eu tenho um exemplo de projeto, programa, portfólio, que você viu na aula anterior. Nas aulas anteriores, você viu também os fundamentos de gestão de projetos, o que é gestão de projetos. E agora, nós vamos ver os 3 elementos estruturais do Guia PMBOK. O Guia PMBOK ele está dividido em processos, grupos de processos e áreas de conhecimento. E nessa aula aqui, nós vamos ver o que são essas coisas, como é que a gente organiza a forma de estudo daqui para frente, a partir dessa estrutura do Guia PMBOK, para ficar mais fácil de você aprender. E essa é uma aula um pouquinho mais longa que a outra, eu procurei dividir, ela é um pouquinho mais longa, tem mais conteúdo, então presta muita atenção, se organiza aí para poder estudar direitinho e faz suas anotações, manda dúvidas lá no grupo, não deixa de participar. Eu identifiquei que tem a área do conhecimento de qualidade, e eu acho que a área do conhecimento da qualidade é meio parecida com a do escopo. Qual que é a diferença de uma da outra? Procura sempre saber que essas áreas são diferentes. Eu vou destacar isso aqui na aula, mas sempre tem uma coisa na cabeça. Quando eu comecei a estudar pela primeira vez o Guia PMBOK, eu tinha na minha cabeça o seguinte: se existem 2 áreas diferentes, é porque elas têm alguma diferença, certo? É ou não é? Parece óbvio. Mas pô, já a qualidade é igual ao escopo. Se a qualidade fosse igual ao escopo, a gente não teria 2 áreas. Tinha gente que falava, stakeholders é igual a comunicação. Se fosse igual, a gente não teria 2 áreas. Então elas têm objetivos diferentes. Eu vou deixar bem claro esses objetivos aqui para você, mas que você consiga esclarecer, diferenciar uma da outra. E dúvidas, joga lá no nosso grupo. Os grupos de processos, eles são mais fáceis da gente entender: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, o encerramento. Mas a gente não pode confundi-lo com o ciclo de vida do projeto, que eu vou falar mais à frente também. E os processos em si, que são a partezinha menor do nosso Guia PMBOK, esses a gente tem uma facilidade de entender, mas a gente precisa entendê-los como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça, sabe? Você vai encaixando aqueles 49 processos do começo até o final do seu projeto, e aí faz sentido. Porque se você simplesmente espalhar eles pelas mesas, né, joga aí um monte de posts com 49 processos e tenta decorar, o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade. Então tem uma lógica, tem uma estrutura, você precisa conhecer, quer saber o nome, você precisa saber explicar com as suas palavras. Você vai usar meus mapas mentais, vai utilizar meus resumos, mas começa a criar os seus resumos também a partir dos meus, e aí aplicar, dar exemplos e resolver as questões dos simulados que a gente vai fazer, discutir. Aí eu identifiquei que esse processo de validar o escopo não foi bem feito num projeto passado que eu trabalhei. Eu identifiquei que eu estava assistindo um filme e havia um processo de gerenciar o cronograma lá, foi feito desta maneira. Então vou colocar aqui também até alguns links de vídeos de filme que você pode assistir algumas historinhas lá no YouTube que falam de gestão de projetos, e aí começar a identificar os processos no seu dia a dia. Ele tem que fazer parte do seu dia a dia, tá? Eu sei que, Mário, mas toda aula você vai voltar. Vou falar isso rapidamente, mas tem que fazer parte do seu dia a dia. Agora vamos lá para a nossa aula, então, conteúdo de hoje. Conteúdo de hoje nós vamos falar de processos. É isso aí, processo. O que você tem aí na cabeça quando eu falo de processo? Você já deve ter alguma coisa na cabeça, provavelmente, né? Talvez você tenha feito alguma engenharia, administração, já ouviu falar de processo, você já conhece. Agora vamos explicar o que é processo com as suas palavras. Pensa aí um pouquinho antes de eu entrar na aula. E procura um exemplo de processo a aplicar. Tem um processo lá na minha empresa que é assim, assim, assado. Por que é um processo? Nós vamos ver grupos de processos, que são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. 5 grupos de processos, para você já começar aí também e aprendendo por repetição. Nós temos 49 processos no Guia PMBOK, 5 grupos de processos e temos 10 áreas de conhecimento. Vamos lá. Bom, processo. O processo é uma organização de recursos, procedimentos, informações, documentos, ferramentas. Basicamente, o que faz um processo? Ele transforma as entradas em saídas, inputs em outputs. É isso que faz o processo.
Então, toda vez que você se deparar com um processo lá no Guia PMBOK, tenha isso na cabeça. Quais ingredientes eu preciso? Então, ingredientes que eu preciso para obter o meu resultado final. Aí você vai poder pensar aqui no miolinho quais seriam as técnicas e ferramentas para isso. Fica bem mais fácil você pensar dessa maneira. Porque senão você fala, o processo de validar o escopo, o que é isso? Quais são as entradas? Quais são as ferramentas? O que acontece lá? O processo de validar o escopo, você vai ver ele lá para frente, tá? A gente vai ter um módulo inteiro só falando de escopo, mas eu quero te dar um exemplo aqui agora. Validar o escopo, o objetivo dele é ter aceitação das entregas. Então, validar o escopo. Validar o escopo, a saída dele é a aceitação das entregas. Aí você fala, poxa, para ter aceitação, eu preciso receber as entregas. Então, você pega as entregas concluídas do seu projeto, passa por alguma ferramenta aqui, inspeção, por exemplo, e aí você faz a aceitação, entendeu? Então, pensa sempre nessa maneira, ingredientes que eu preciso, qual o resultado que eu quero, e aí que transformações, que maneiras, que ferramentas, que técnicas eu vou utilizar para poder fazer a mágica acontecer, se a gente pode pensar dessa maneira aqui. Ferramentas e técnicas. Então, o processo atividades de trabalho relacionadas aqui, um passo a passo relacionado com a finalidade de atingir algum objetivo do projeto ou do negócio. No nosso caso, no projeto. O objetivo aqui desse processo era obter a validação. Como é que eu faço para obter esta validação? Agora, atenção aqui para algumas coisas. No Guia PMBOK, isso eu acho uma coisa muito bacana do Guia PMBOK, ficou bem melhor ainda na 6ª edição, existem ferramentas e técnicas comuns, entradas, ferramentas e técnicas comuns. Por quê? Porque isso torna a escrita do Guia PMBOK mais enxuto, torna menor ali, mais conciso, né? Vamos pensar aqui como conciso. Então, torna a escrita do Guia PMBOK mais conciso ou concisa, né? Se a gente pensar na escrita, e torna mais coerente. Por quê, Mário? Poxa, por quê? Porque todo processo ele vai aparecer, o nome da ferramenta é o mesmo. Eu não posso aqui, por exemplo, falar termo de abertura. E aí em outro processo, termo do projeto. E aí em outro processo, termo de abertura do projeto. Por quê? Porque está uma nomenclatura toda bagunçada aqui. É a mesma coisa com nomes diferentes. Então o Guia PMBOK não faz isso. Não faz isso, obviamente, né? Passou por muitas revisões. O Guia PMBOK, ele tem o nome das seus documentos lá, como por exemplo, termo de abertura do projeto. Quando se repetir isso durante outros processos, ele sempre vai ter o mesmo nome, então uma entrada comum. Existem outras entradas comuns, como você está vendo alguns exemplos aqui que eu coloco, né? Opinião especializada. É uma ferramenta que aparece em vários dos processos. Agora, sempre que ela aparecer em um processo diferente aqui, você tem que entender que ela depende do contexto. Anota esse negócio aí que é muito importante. É muito importante mesmo, não só para você que está fazendo a certificação CAPM, PMP, é muito importante para o seu dia a dia da vida, tá? Opinião especializada. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, tem um processo lá que é criar a IAP, que é um processo de escopo. Você vai lá e tem opinião especializada. Você fala, poxa, Mário, mas o que é opinião especializada? Opinião especializada, basicamente, é perguntar para alguém que sabe mais do que você. Pode ser interna, pode ser externa. Vamos pensar aqui, externa poderia ser uma consultoria, poderia ser uma entidade de classe, como o CREA, o PMI, poderia ser uma universidade, um professor. Internas são pessoas da minha organização. Posso perguntar para outro gerente de projetos, para o PMO, para um engenheiro especialista. Posso perguntar para alguém que seja especializado, certo? Agora, o contexto dessa ferramenta é o seguinte, o que é o contexto dessa ferramenta? Se a opinião é especializada em relação ao escopo, eu tenho que falar com um cara que seja especialista de escopo. Pode ser, por exemplo, um líder técnico. Agora, lá em outros processos, isso aparece também em conduzir aquisições, por exemplo. Em conduzir aquisições, o que você acha que deve ser a opinião especializada lá? É perguntar para o líder técnico? Não. Conduzir aquisições, opinião especializada em termos, por exemplo, legais, regulatórios, de processo. Eu posso perguntar para um advogado,
para a pessoa de compras da minha organização, enfim. Quando eu tenho opinião especializada em comunicações, eu vou perguntar para quem? Alguém que entenda de meios de comunicações. E assim por diante. Então, embora essa ferramenta vai aparecer com o mesmo nome, opinião especializada, em cada processo, e isso está descrito lá no livro que você recebeu, o PMP Express, vai estar enfatizado em cada uma das aulas aqui, a opinião especializada, ela tem como se fosse algumas facetas dependendo do seu contexto aqui. Ficou claro? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para você entender. E outra coisa é que vai aparecer essa questão dos ativos de processos organizacionais, que você está vendo aí embaixo, e os nossos fatores ambientais da empresa. O que são ativos de processos organizacionais e o que são fatores ambientais da empresa. Eles se repetem também e a gente tem aqui a definição deles. Então, sempre que você tiver em dúvida em relação a alguma ferramenta, alguma técnica, procure as definições. Então, a opinião especializada, como eu coloquei lá, pode ser interna ou externa. Quero que você faça aí suas anotações, né? Então, exemplo de opinião especializada, se eu vou construir a minha casa, opinião especializada interna, pode ser da minha família. Externa, posso perguntar para outras pessoas ou para uma empresa, tá? Então, comece a exercitar essas ferramentas aqui. O que são os ativos de processos organizacionais? Já até falei um pouco dele em algum vídeo anterior nosso aqui, em que eu disse para você que ele é a inteligência da empresa. Inteligência da empresa vem logo à sua cabeça. O que é isso? Lições aprendidas, documentos, modelos, informações históricas, ferramentas ali que você tenha, que você possa utilizar, talvez modelos, documentos, templates, lições, informações históricas. Isso aqui é opcional, você pode usar ou não usar, né? E o que são os fatores ambientais da empresa? Muito importante você diferenciar essas duas coisas, tá? Porque elas aparecem muito lá no Guia PMBOK, bastante no Guia PMBOK, precisam ser diferenciados. Os fatores ambientais da empresa, eles são o seguinte: eles são aspectos ou condições, internos ou externos, que estão fora do controle da equipe do projeto. Então, pensa mais uma vez, né, como se o nosso projeto fosse um aquário. Eu dei esse exemplo aí para você já. Então, nosso projeto é um aquário, vem as coisas externas influenciar a gente, como, por exemplo, condições de mercado, como, por exemplo, tecnologia, infraestrutura disponível. Esses são fatores ambientais da empresa. Vamos dizer que a sua empresa, por exemplo, não tem dinheiro. Aí você vai ter que fazer um projeto diferente do que se tivesse dinheiro sobrando. Então, aqui os fatores ambientais da empresa, de certa maneira, eles são limitações impostas. Limitações ou uma situação dada que você não consegue mudar. Está fora do controle do nosso gerente do projeto e da sua equipe. Legal? Então, essa é a nossa primeira parte da aula aqui. Nessa primeira parte da aula, a gente viu a visão geral dos processos. Agora, na segunda parte da aula, que eu vou deixar em um vídeo separado para você poder assisti-los e pausar ali, conseguir encontrar a informação mais fácil. Na segunda parte agora a gente vai falar de grupos de processo. Vejo você no próximo vídeo.